Boa noite, gente. Nossa, mais uma reunião aí sobre nosso projeto Engaja TV. Vou começar pelo check-in, né? Vou fazer um check-in bem simples. Nome, idade e cidade, eu acho que já tá bom, né? Se alguém quiser falar de GT também, enfim. Me apresentando aqui, André, 26 anos, João Pessoa, também sou do GT Habitat. E acho que eu vou por ordem alfabética aqui. Camila. Eita, Camila tá pelo chat, vai, fala. Fala aí que eu digo. Camila, 19 anos, Pernambuco e coordenadora do GTB. E agora, João. Oi, gente, eu sou o João, sou do Rio, tenho 25 anos e sou do GT de ODS. Deixa eu escolher aqui alguém. Sabrina. Oi, gente, meu nome é Sabrina, tenho 24 anos, tô no GT ODS também e sou de Pernambuco. Vou escolher a Larissa, que arrasou no GE. Obrigada, Sabrina. Meu nome é Larissa, eu tenho 21 anos, eu sou de Maringá e faço parte do GTODS. E eu vou escolher o José. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo José, eu tenho 23 anos e eu sou de João Pessoa. Na verdade, atualmente não estou fazendo parte de nenhum GT. E é isso. E eu vou escolher o Lucas. Ei, gente, meu nome é Lucas, eu tenho 19 anos, eu sou mineiro e eu faço parte do GTODS. E quem é a próxima pessoa? É a Adri? É a Adri, eu acho. Boa noite, gente. Eu sou a Adriele, tenho 24 anos, sou de São Luís, Maranhão, e sou coordenadora do GT ODS e participo do GT de Habitat. E já foi todo mundo. Lucas. Perfeito. Gente, é só meio que um recadozinho, assim. A gente já falou disso na última reunião, mas só para lembrar mesmo que eu, a Adri, o André, a Camila, a Estelinha e a Nai, a gente tá, tipo, enfim, facilitando esse projeto e só para vocês terem meio que esses pontos de referência para, enfim, se vocês quiserem dar alguma sugestão sobre o projeto, alguma reclamação, alguma angústia, enfim, elogiar alguma coisa também, para que a gente possa ser, tipo assim, esses pontos de referência para vocês e para pessoas de fora do projeto também. Enfim, se alguém chegar para você e perguntar, tô querendo falar sobre o Engaje TV, e aí você indicar um de nós só para a gente conseguir, enfim, concentrar algumas coisas também nesse sentido de facilitação do Engaja TV. E era isso o recado, né, basicamente. E aí, repetindo, eu, Lucas, Adri do GT ODS, o André do GT Habitat, a Camila do GT Bio, a Nai do GT de Clima e a Estelinha do GT ODS. Agora foi todo mundo. E aí, era isso, né, Adri? Sim, então, se precisarem, cola com nós. A nossa próxima pauta vai ser eu falando um pouquinho os times. Oi, Isis, boa noite. Você quer se apresentar? Nome, idade de onde você é e o GT que você participa. Oi, Engaja Amores. Então, meu nome é Isis, eu tenho 20 anos, sou do GTODS e hoje estou como pilar do grupo de estudos Sabrina, que está aqui, né? Linda, coisa linda. Tinha que ser do digital dessa mesmo. Só gente linda.
Nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos times. Não sei se todos sabem, mas ultimamente o Engaja TV, a gente se dividiu em times, em 4 times, que é o time de tema, aquelas pessoas que fazem a pesquisa para o vídeo, o grupo de roteiro, que faz o roteiro, o grupo de comunicação, que são aqueles lindinhos que vão mostrar a cara nos IGTVs da vida, e o grupo técnico, que é o grupo técnico, que vai em contato mais com o editor, essas coisas. E esse espaço de agora vai ser a gente ouvir um pouquinho as pessoas do grupo de roteiro e pesquisa. A nossa ideia principal era fazer mais de um mês, mas maio ficou bem apertado e a gente decidiu fazer só um. E a partir disso, já que é só um, a gente meio que teve um tempo de sobra, né, para todos. Então, a gente queria abrir espaço mesmo para o pessoal de roteiro e de pesquisa, para quem falar como foi, sendo a vivência deles nesse time, se eles tiveram alguma dificuldade, se o tempo que foi dado para eles foi pouco. Por exemplo, o time de pesquisa já entregou as pesquisas, o time de roteiro precisa entregar o roteiro essa semana, então a gente queria meio que entender com relação a tempo, como foi, como vocês estão se estruturando. O tempo foi pouco, vocês acham que vocês precisariam de 1, 2, 3 dias a mais, ou o tempo foi algo, e como está sendo esse processo de trabalhar algo tão importante em grupo. E é isso. A gente queria abrir esse espaço para vocês, para que vocês pudessem mesmo expressar realmente o que vocês estão sentindo e o que vocês passaram durante esse tipo de criação. E aí deixo aberto para quem quiser expor o que está pensando. Então, gente, eu sou do grupo de tema, né? Que o grupo de tema fica responsável por fazer as pesquisas, né? Ir atrás dos dados, de alguns indicadores. E lá no grupo a gente se reuniu, né? A gente dividiu, cada um ficou responsável de procurar alguns dados. Foi bem legal, acho que a gente teve 4 dias para fazer isso, mas foi tempo suficiente pra gente. A gente teve um atrasinho, mas só foi um atrasinho de um dia e a gente conseguiu entregar, né? Aí ficou uma dúvida, assim, em relação às pesquisas, porque a gente sabe, né, de toda a temática que a gente tem que abordar, a gente tem que... Esse tema foi sobre o meio ambiente, né, o que está acontecendo em relação à camada de ozônio, né, que a gente foi pesquisar, em relação à poluição do rio, do ar e tudo mais. Aí a gente foi atrás dos dados, mas a gente ficou aquilo pensando, será que a gente também deveria colocar lá no nosso material como é que as pessoas estão lidando com isso, o tema pós-Covid? Eu acho que a gente não abordou tanto, a gente só foi atrás das pesquisas de fato assim, olha, está acontecendo isso, os dados estão mostrando isso, está acontecendo isso e isso. A gente ficou em dúvida se a gente deveria colocar também, tipo, a opinião, porque é claro que a gente não tem que levar para o lado, a pandemia, a quarentena está fazendo isso, que coisa boa. Não, não é para a gente falar sobre isso, é para a gente ter um maior cuidado, né, para falar sobre isso, que está envolvendo pessoas, sentimentos, é bem complicado e ficou faltando isso. A gente não abordou lá, a gente só colocou lá os indicadores e o que está acontecendo. Tá, a gente pensou, não, tem que ser a galera de roteiro que tem que fazer isso e isso. Ficou um pouquinho confuso. Aí, se alguém tiver da galera de roteiro aqui, poderia também falar sobre isso, porque é a galera de roteiro que vai dizer assim, né? Olha, você tem que falar desse jeito, dessa forma, abordar esse assunto assim, desse jeito. Entenderam? Deu para entender? Sim! Alguém de roteiro quer falar alguma coisa sobre isso? Então, eu não sou de roteiro, mas eu sou de temas. E aí eu acho que, nesse caso, é meio que, tipo assim, temas e roteiros assim, meio que se encontram no meio do caminho, sabe? Tipo, o time de temas, ele tá lá para desenvolver aquele tema que a gente combinou como grupão, né, durante a reunião. Então, tipo, não só trazer esses indicadores, etc., mas também, enfim, tipo, o nosso tema, ele foi uma coisa um pouco geral, assim, né, e aí a ideia é que temas, tipo, especifiquem um pouco mais, detalhem um pouco mais, e tá tudo bem se nesse detalhamento, tipo assim, for
tipo, sair de dados e coisas, né? Tipo assim, tem que ser sempre, enfim, verdades e análises que não estão desconectadas da realidade, né? Mas eu acho que tá tudo bem também, tipo, avançar um pouco também de ser só uma pesquisa, tipo, estatística, né? Quase. E aí o roteiro também tem esse mesmo papel, e eu acho que por isso que fica essa coisa de meio caminho, assim, porque se a gente extrapolar um pouco essa pesquisa de só de dados, a gente está ajudando o roteiro, sabe? A, a, a fazer tipo, fluir melhor o trabalho deles. Real. E a ideia, gente, do Engaja TV é não ficar algo só informativo como um jornal. Então é importante mesmo trazer essas outras visões e daí, como o Lucas falou, trabalhar o roteiro e temas juntos, porque um ajuda o outro. O Engaja tem uma rede incrível de pessoas incríveis e muito diversas, então talvez valesse o da próxima o grupo sair sair um pouco dessa área só de estatística, de muita informação e focar também um pouquinho em como as pessoas estão se sentindo e colher diversas informações de pessoas diferentes e de lugares diferentes, para que a gente possa mostrar um pouco de cada jovem do Engaja para a rede. Alguém quer falar mais? Alguém de roteiro? Tem alguém de roteiro aqui que quer expor o que está acontecendo? Está tendo dificuldade? Não está? Está de boa? Não está? Acho que só tem eu de roteiro, acho. Enfim, então, roteiro, primeiramente, acho que teve muita dúvida ainda sobre como era o formato. Começaram, não, mas quantas pessoas são, mas qual é a duração e tal. Mas aí depois que a gente foi encaminhando isso, eu acho que, assim, ontem de tarde já, eu, Elissa e Laís, a gente deu uma trabalhada, deu adiantada em alguma coisa, assim, mas ontem foi mais pensar o formato do que o roteiro, assim, já começou a construir, mas a introdução, sabe? E aí a gente teve uma ideia do formato, eu dei algumas sugestões, mas está tudo muito, ainda não está fechado. E aí hoje a Kinda também deu uma olhada, deu algumas sugestões e tal, mas nada assim. Mas a questão é mais essa, assim, o que deu uma parada, assim, o pessoal o do grupo, algumas pessoas deram, não sei se pode dizer, uma sumida, mas acho que estão ocupados, enfim. E aí meio que não andou, e acho que também tem muita gente lá com dificuldade de como é que faz para escrever, e aí acabou que deu uma parada mesmo, assim, tá? Parou, o roteiro em si está parado na parte introdutória, assim, digamos, o primeiro minuto, eu acho. Enfim, e aí precisa continuar construindo em cima da pesquisa o resto das falas, mas foi isso, assim, eu admito que hoje estava um dia meio puxado para eu conseguir fazer isso, já tinha mexido ontem, enfim, foi mais uma questão essa, assim, acabou que não... O que está empacando mais, eu acho que é a questão de tempo, né, do pessoal ter tempo para parar e mexer nisso. Eu não sei como é que vai ser, enfim, ou se no final de semana o pessoal vai para... Porque teve algumas pessoas que não se posicionaram mais no grupo, então eu não sei. Não sei como é que tá, como é que não tá, isso, assim. Como também não ficou decidido ter um ponto focal ou não no grupo, eu também não fiquei muito querendo botar muita pilha, assim, embora eu até que botei, porque eu lembrei da questão do prazo e tal, mas é isso, assim, eu acho que está mais parado, assim, a questão de botar a mão na massa, entendeu? Porque no primeiro momento a gente já fez, assim, existe essa construção de uma ideia, do formato, do que é, mais ou menos, um vídeo, mas o roteiro em si está no início. Se tem, sei lá, pensando em 5 minutos, acho que tem 1 minuto de vídeo, escrito mesmo, assim. Eu acho que da fala de André do André fica aí o convite para quem tá com tempo esse final de semana e tem vontade de construir o roteiro. E eu acho que também é uma coisa, tipo, se você tá com tempo e tá com vontade de participar desse roteiro, tá tudo bem. Tipo assim, você entrar no grupo, ajudar nesse e, por exemplo, nos próximos vídeos, enfim, ter que sair e tal, eu acho que a gente pode trabalhar nesse sistema mais focado, assim, na demanda, né, digamos. E principalmente para a galera de temas, assim, se alguém tiver interesse de meio que render um pouco mais, né, a pesquisa que a gente já fez, eu acho que fica aí o convite e pedido de ajuda da galera de roteiro também, né.
Eu só queria focar um pouquinho nessa parte de ponto focal, que é muito importante. E se ninguém se prontificou, talvez, André, seja necessário puxar um pouquinho e ser um pouquinho chato, para que as pessoas entendam que a gente tem um cronograma e que isso precisa ser feito. Então, talvez role. Se tu quiser, eu entro no grupo para você achar, ficar pedindo, mas eu acho importante também que puxe isso, porque se ficar muito aberto, ninguém faz. E entender que é assim, infelizmente, num grupo, nem todo mundo vai ser ativo e a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Então, como o Lucas falou, fica o convite de, por favor, entre em roteiro para ajudar o André, porque esse cronograma precisa, esse roteiro precisa sair nas datinhas certas para que a gente consiga entregar o vídeo do jeito que a gente quiser. E aí, o Lucas estava falando no organização sobre adiar o cronograma. E aí eu queria saber se vocês acham... Ó, a Lari disse que vai entrar para ajudar. Arrasou, melhor pessoa dessa reunião. Eu vou te dar uma batata frita. Então a Lari vai entrar. André, manda depois o link do grupo para ela, por favor. E aí, eu esqueci real o que eu tava falando. Tipo, eu vou falar com a Lari, eu esqueci o que eu tava falando. Uma pausa. Pra... E não sei se quer falar, tipo, sobre o cronograma. O Lucas deu a ideia da gente pôr esse cronograma para depois, de dar mais uns dias pro roteiro. E aí a gente queria entender com vocês se faz sentido, se vocês concordam, de a gente dar mais uns 2 dias pro roteiro para eles conseguirem fazer e tal. Ou 3, ou não sei. O que vocês acham? Lucas, você que deu a ideia. Então, eu acho que eu dei essa ideia da gente estender um pouco, é porque a data é hoje, né, na verdade. E assim, para ninguém surtar madrugada fora, principalmente pensando em saúde mental em tempos de pandemia, e como a gente ainda, tipo, tem um tempinho, eu pensei da gente deixar isso, tipo, para domingo ou segunda, assim, e até para aproveitar também a questão do fim de semana, né, que o André comentou que a galera não teve tempo para se envolver, eu inclusive não tive e queria, acho que seria interessante. Eu acho que a gente pode deixar para o domingo, dia 17, porque a gente precisa do editor dia 20. E aí o pessoal de comunicação teria 18, 17, 18 e 19 para gravar. 18, 19 e 20, que aí 20 eles entregavam e a gente entregava. No máximo até dia 21. Então acho que a gente consegue deixar o domingo, Hilari, até domingo, dia 17. E aí, tipo, de verdade, vocês precisam entregar dia 17, porque para o time de comunicação não ficar com prazo apertado, porque eles só vão basicamente 2 dias para gravar, e gravação exige tempo. E porque dia 20 a gente precisa entregar para o editor, porque se der problema na pós-produção, o pessoal precisar refazer até mesmo o roteiro, refazer as gravações, a gente precisa ter tempo. Então, vai ficar no dia 17. Beleza. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ou tá de boa? Porque a gente pode partir também para um pedido que o Lucas pôs ontem no grupo, de referência, gente, né? Para a gente fazer uma edição legal, a gente precisa entender o que os jovens estão consumindo, quais coisas de efeitos, edições legais os jovens gostam. Então, o Lucas pôs ontem no grupo listinha para vocês botarem referências de GTVs que vocês gostam, para a gente ter, tipo, para a gente entender o que a gente precisa fazer, que tipo de edição, se tem que ser uma edição mais simples, uma edição mais moderna, uma edição muito colorida, uma edição mais neutra. Então, vai ser ouvindo vocês que a gente vai entender qual é o estilo, qual é o formato ideal para a gente pôr no IGTV do Engaja. Então, a gente abriu ontem, e você pôr na listinha que o Lucas mandou
até 2, não mais de 2, por favor, porque senão a gente vai passar a vida toda olhando o IGTV. Então, 1 ou 2 IGTVs que vocês gostam, do estilo, pode ser com música, sem música, colorido, não colorido, enfim. E aí a gente queria muito pedir a ajuda de vocês, porque sem referências o vídeo não vai sair. E não seria justo só os facilitadores terem referências que eles gostam, porque todo mundo vai consumir, não só a gente. Então a ideia é que vocês estejam nesse processo de criação da edição. Então, por favor, vai ficar aberto até amanhã, às 23h59, essa lista, para vocês botarem as referências de vocês. 1 ou 2. Beleza? Beleza. Outra coisa, antes de o Lucas falar da pauta principal dessa reunião, que nós vimos que o GTV vai ter de 5 a 7 minutos. Então, isso é para vocês, o pessoal de comunicação. A nossa ideia principal era fazer 3 a 4 minutos, mas o pessoal achou pouco para poder, que é um tempo pequeno para poder falar dar informações e se aprofundar nisso. Então, o nosso vídeo vai ficar de 5 a 7 minutos. Então, o roteiro trabalhe em cima desse tempo, de no máximo, mínimo 5. Massa. E eu não sei se eu não falei, eu vou falar. O nosso vídeo vai sair dia 31 de maio, o último dia de maio, num domingo. Então, marquem aí, o nosso vídeo sairá domingo. Gente, eu tô muito feliz. Olha a minha felicidade, vocês estão vendo pelo tom da minha voz o quanto eu estou feliz. Então, é isso, tipo, a data final é essa. Então, é isso. Só para falar para vocês que dia 31 o nosso vídeo sair às 16 horas no canal do Engaja, no Instagram do Engaja. Todo mundo, dia 31, às 5h59, façam pipoca, ponham um chá, um café, uma água para assistir o primeiro episódio do Engaja TV. E é isso. E aí eu passo para você, Lucas. Perfeito. Eu só acho que a gente tem que fazer assim como é que fala? Uma chamada só pra gente assistir juntos Por favor. o lançamento. Então, gente, a gente vai começar a falar um pouco agora sobre o nome do ciclo, né? Isso deriva das conversas que a gente vem tendo. Tipo, o nosso projeto que a gente está construindo é o Engaja TV, só que ele vai se desenvolver a partir de ciclos, né? E o nosso ciclo atual a gente vai falar um pouco das nossas experiências enquanto jovens numa pandemia global, né? E aí, para a gente definir esse nome do ciclo, a ideia é que esse processo vai ser um pouco mais longo do que o processo anterior, porque a gente quer, enfim, garantir algumas coisas, principalmente que seja um nome criativo, um nome que chame a atenção e um nome que represente, assim, toda a qualidade e grandeza desse projeto que a gente está construindo, né? E aí, já a gente vai começar um toró de ideias rapidinho, assim, enfim, das ideias que pipocarem já na cabeça, mas a gente vai também manter, provavelmente ao longo dessa semana, um docs, que eu inclusive já mandei no grupo, mas eu mando de novo, para a gente registrar as ideias. E aí o que eu queria puxar agora é que eu não sei se vocês lembram de quando a galera do podcast estava definindo o nome do podcast, eles fizeram, né, uma série de votações e eles definiram também, enfim, meio que alguns princípios que o nome não poderia deixar de ter e representar, né? E aí a gente, conversando enquanto facilitação, a gente pensou em algumas coisas, e aí a gente queria saber de vocês, se o que a gente pensou faz sentido, se vocês querem tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, enfim. E aí o que a gente pensou, acho que um dos princípios, né, desse nome é que ele seja um nome sexify, assim, porque, enfim, pensando sexify tanto na questão de que a gente é jovem, então, e por ser uma coisa que a gente prega continuamente no Engaja, né? Então é uma coisa jovem, eita, como é que fala as palavras? Descontraída, não é descontraída. E aí o Sexy vai estar aí para representar isso, né? E aí outro ponto que a gente pensou também é que a gente precisa
de um nome que reflita de alguma forma o ativismo do Engaja, né? A gente vai ocupar aí o IGTV do Instagram do Engaja e meio que, enfim, não dava para ser diferente, né? A gente está falando de Engaja, Sexify e ativismo, são, assim, dois princípios aí fortíssimos. E aí a Covid, né? Porque enfim, como a gente está vivendo nesse momento atual, não tem como a gente fugir de falar de Covid, então é um dos nortes também para a escolha do nome. E aí agora eu queria escutar de vocês o que vocês acharam do que eu falei, sugestões para outros princípios também, e é isso. Cuidado para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu cheguei agora no rolê, então tô um pouco perdido. Aí eu queria saber se tem ata, porque eu tô procurando aqui, não tá achando. Mas aí eu queria saber se vocês podiam só fazer um feedback rapidinho pra mim. Eu entendi que a gente vai fazer um IGTV e que a gente vai produzir material nessas coisas que tu falou, mas de resto eu não sei de nada. Nem sei quando isso começou e como é que vai terminar. Aqui a Adri mandou. Amo. Obrigado. Alguém Então, quer dar um. Ui, desculpa, pode falar. não, eu ia falar rapidinho para ler, tipo, o projeto começou mais ou menos em abril, assim, só que ainda sem nome, tipo, a gente não era chamado Engaja TV, e aí, mas a gente sempre começou com a ideia de produzir IGTVs para o Instagram do Engaja. E aí a gente definiu que a gente vai funcionar em ciclo e que o nosso ciclo atual é falar sobre a Covid, e aí a gente já está produzindo o nosso primeiro vídeo, que eu não sei se você entrou quando a Adri já tinha falado. Nosso primeiro vídeo vai sair agora dia 31, né, no último domingo do mês. E aí esse vídeo vai falar sobre o meio ambiente e Covid, porque meio ambiente é a temática mensal que a galera definiu no planejamento anual do Engaja. E aí a gente já, enfim, já andou com algumas coisas, a gente já está na fase de produção do roteiro. E aí, inclusive, fica aí o convite para você, se você tiver interesse de ajudar. O nosso prazo para entregar o roteiro vai ser até domingo, e a gente está precisando de pessoas para focar energia nisso. E eu acho que é isso, assim, te trazendo até agora é isso. E aí a gente tem uma questão, esse é o projeto de comunicação. E aí a gente tem uma questão que é isso, que a gente definiu um nome para o nosso projeto, que é Engaja TV, e aí agora a gente está no momento de começar a pensar o nome para o nosso ciclo atual, que vai falar sobre a Covid, entendeu? Thank you. Então, esse era o nome que o pessoal não sabia que era o projeto de comunicação. Eu só sabia que ia ter alguma relação com o coronavírus e os ODSs, mas eu não sabia que era esse rolê que estava acontecendo. Adorei. Perfeito. E eu vi que tem muita gente engajada aqui, tipo, 11 pessoas. Pra mim isso é perfeito, maravilhoso. Um sonho. Sim, nossa ideia principal era falar sobre o ODS, mas quando isso ainda estava. Então, agora que nós abrimos para a rede, não tem mais tipo, de puxar para os ODS, vão ser temáticas baseadas no calendário do planejamento e do que a gente quer falar. Então, não vai ser mais sobre a ODS, mas o ODS está em tudo. Então, meio que vai ser sobre a ODS, mas não com o nome de ODS. Alguém tem, aproveitando, né, o Aleixo que abriu isso, alguém tem uma pergunta para o Lucas continuar falando sobre o nome do ciclo e tal? Amo que amo. Lucas, pode continuar. Perfeito. Então, gente, era isso. A gente queria escutar realmente de vocês o que vocês acharam desses princípios, tipo, fazem sentido, não fazem sentido, querem sugerir outros. A ideia era que a gente pensasse um pouco nisso antes da gente começar o nosso toró, para a gente ter realmente esses norteadores para o nosso processo criativo. Não só o de agora, mas o processo criativo
que a gente está começando agora e que vai ser um pouco longo. E aí, para a gente não se perder, a gente precisa desses nortes. Você pode só repetir quais são, por favor? A gente estava pensando em Sexify, porque, enfim, princípios do Engaja, e a gente não consegue deixar de ser jovem, e aí a gente vai representar nisso. Ativista, porque, enfim, a gente vai abordar uma série de assuntos e sempre que possível cutucar algumas onças. E Covid, né? Porque é o tema do nosso ciclo atual, assim. E aí não tem como a gente também fugir. Enfim, é importante a gente lembrar disso também pro nome, sabe? Sim, eu ia propor... Ui, pode falar, Alex. Quem são as pessoas que vão, tipo, aparecer? Quem vai ser a nossa imagem desse projeto? Quem são as pessoas que vão gravar? Se a gente já tem alguma arte, tipo, do projeto e quem vai ficar responsável pela edição do vídeo? E aquela questão que eu vi no grupo rapidinho, que falaram que tem que pagar para editar, eu fiquei chocado. Uma coisa de cada vez, se acalmem. Eu vou responder isso para você. Nós já temos as pessoas sim, que vão gravar, somos 6, que é o time de comunicação. Não sei se você sabe, eu acho que não falou sobre isso, mas o Engaja TV, ele roda em cima de 4 times, que é roteiro, tema, é quem faz as pesquisas, comunicação, que é o pessoal que vai gravar, que vai dar a cara lá, e técnico, que é o pessoal que vai trabalhar direto com o editor e com as referências que a gente vai ter. E aí o time de comunicação já tem um time legal, são 6 pessoas. E aí a nossa ideia vai ser utilizar isso. Então, no vídeo, cada vídeo vai aparecer 3 pessoas. E aí nós somos 6 e a gente vai ficar intercalando entre os 2 grupos. E aí, quem não faz parte de nenhum time ou quem não está no... pode me procurar, porque eu mando o link dos times e aí vocês entram no que vocês quiserem. E aí, sim, nós temos um editor. Por quê? Porque a gente vai lançar algo pro Instagram do Engaja. Então, não é qualquer coisa. A gente não pode fazer uma edição de qualquer jeito, uma que não seja tão técnica e que seja com uma resolução enfim, para atacar numa rede de 20 mil pessoas. Então, o CF tinha um dinheiro destinado à aplicação do Engaja, que não está sendo utilizado porque o Engaja está meio parado nesses rolês por causa do Covid. Então, eles vão destinar o dinheiro da comunicação para pagar um editor para o projeto. E aí, de ser algo mais... Até mesmo porque quando você pede para alguém editar o vídeo, a gente não garantia de que essa pessoa vai entregar no prazo, porque é algo voluntário. Vai fazer quando ela quiser. Foi o que aconteceu no ODS com a cartilha do PNUD, que alguém tinha que fazer o design e a pessoa assumiu porque não paga para fazer, então ela não tinha obrigação. Então a ideia é de que a gente consiga fazer sempre o cronograma certinho e algo mais técnico, mais legal, assim, que seja instagramável, como a Kinda diz, para ser legal de postar. Então foi por isso que decidiu pagar. A gente não, né? O CF se propôs a pagar um editor pra gente. E é isso. Bri, amiga, desculpa. Oi, meu amor. Eu tô com uma dúvida que eu acho que só tu vai poder me tirar. Eu acho que um dos grupos que eu participava antes de rolar todo o BO, que acho que todo mundo já tá cansado de ouvir sobre o meu celular, e o caralho é 4, eu tava participando desse grupo de comunicação. Eu só quero que você confirme isso pra mim. Não tem problema se eu não puder continuar nele. E outra coisa, eu posso trabalhar pelo menos esse final de semana pra ajudar a Larissa no roteiro. Eu tô vendo que vocês estão na correria. Enfim. Isis Rainha, safada linda. Fada safada. Safada linda. E aí, então, Isis, não é o mesmo grupo. Não é o mesmo grupo. Esse grupo que você está falando, eu acho que era o Minuto ODS. E esse é um projeto que a gente começou agora, então ele é bem recentinho. Então, não é o mesmo grupo. Tá bom? Então, fique tranquila, você pode participar ativamente de todos os grupos que você quiser. Mas não é o mesmo grupo.
Linda. Entendi, amor. Obrigada por me explicar. Ah, Se eu puder participar, eu gostaria, né? Mas, enfim. de comunicação? Mas se não der, eu vou me ajeitando aqui. Onde eu sei, Ah, onde eu for. A gente vai ver como vai rolar esse rolê, porque a gente já tem 6 pessoas. A gente não sabe se precisa de mais gente ou não, mas a gente vai lançar os links no grupo assim que a gente decidir isso, para vocês entrarem, caso vocês. Gente, perfeito. Voltando de novo à questão do nome. Enfim, surgiu aí alguma inquietação, alguma questão sobre esses norteadores que a gente já falou sobre. Sim, pode falar, Adri. Eu ia sugerir na verdade. Eu ia sugerir, aí o Alex perguntou se eu ia sugerir alguma coisa. Mas eu ia sugerir um tema norteador diversidade, já que a gente vai falar com pessoas do país todo, e como a gente vai falar sobre Covid, sobre o que está acontecendo na quarentena de diversos tipos de jovens, eu acho que falar sobre diversidade, incluir isso no tema seria importante. Então, nosso projeto não tem nome ainda? Nha. Tem um nome, o projeto tem um nome, é Engaja TV. O que não tem nome agora é o ciclo, que vai ser um ciclo de 3 a 4 meses, que é o ciclo da Covid. E aí a gente precisa escrever Entendi. falar lá. Gente, falem. Tá tudo bem para vocês? Essas 4 palavras no Eu tava perdido? Deixa eu ver. Eu pensei que tinha coisado, até me ver aqui. Eu pensei que alguém tava falando e tinha caído, gente. Desculpa. Tipo isso. Eu tenho uma dúvida, porque eu acho que reunião passada eu não vim, mas eu lembro que dentro desse ciclo do Covid a gente tava planejando falar sobre a questão do lado bom. Aí eu lembro até que eu e a Kinda, a gente comentou alguma coisa. Eu não sei como ficou no final sobre essa parte específica. Não sei se alguém lembra. Amigo, eu não sei se estou lembrando exatamente, mas eu acho que foi quando a gente estava discutindo a questão do tema, e aí a gente trouxe a questão enfim, de algumas coisas tipo, relativamente positivas que a gente viu acontecerem no meio ambiente, e que a gente queria abordar isso no vídeo, né? E aí, é disso que você está falando? Sim, é exatamente isso, foi isso. Aí isso, tipo, o tema do vídeo ficou meio que um balanço entre, tipo, essas coisas que aconteceram e aí algumas coisas negativas também que estão acontecendo de depredação do meio ambiente, né, durante a pandemia. E aí, tipo assim, a gente vai falar desses meio que 2 lados para trazer alguma reflexão no final que está sendo construída no grupo de roteiro. Então, enfim, a galera que quiser participar dessa discussão, é massa entrar no grupo de roteiro. E aí é isso, sobre essa questão. Não sei se te respondi. Não, respondeu sim, era mais ou menos isso. Eu vou dar uma. Eu vou tentar entrar no grupo de roteiro, eu vou tentar ajudar também o pessoal, o André, no fim de semana agora. Perfeito. E, amigo, aproveitar que você estava falando, o que você achou dos norteadores que a gente sugeriu?
Sexify, ativismo, Covid, e aí a Adri falou também sobre diversidade. Não, eu achei ótimo os norteadores. A gente Achei- precisa de um cursinho de Sexify, porque até hoje eu sou meio coisado com isso. Desculpa, José. Não, Beijinhos. eu achei ótimo, amigo. Perfeito. E aí, gente, Tipo, alguém o mais? que seria, Ah, o que seria ser Sexify? Tipo, no Engage a gente tem essa linguagem Sexify que é, eu sei só que é pra foto, que a gente faz assim, aí faz assim, faz um monte de pose muito nada a ver. Mas como que isso ia se representar dentro de um vídeo? Como é que seria um vídeo Sexify? então, a ideia do Sexify, eu acho que, tipo, outro jeito de meio que, de certa forma, substituir seria falar de juventude, né? A ideia, eu acho que quando a gente fala de Sexify é de trazer essa questão, tipo, de que seja uma coisa jovem, atual, e, enfim, acho que em contraste, tipo, com uma coisa muito formal, muito engessada, muito formal mesmo, sabe? Então, tipo, tanto na linguagem quanto no próprio vídeo, assim, às vezes, enfim, rupturas, etc. Então, para que seja uma coisa mais próxima, tipo, da juventude, que é o que o engaja e trabalha com, né? Sim, só lembrando, gente, esse processo que o Lucas está falando é sobre o nome do ciclo, não é sobre o vídeo. Então, não tem nada a ver com poses que tu vai fazer no vídeo, viu, Aleixo? A gente está falando sobre o nome, então tem que ser um nome jovem, que talvez tenha algum trocadilho, seja engraçadinho, algo que chame a atenção. Aleixo gostoso. Ai, amiga, eu vou te tirar daqui. Engraçado, Tá enchendo meu chama saco. atenção. Exatamente, adoro um biscoito. É, E aí a ideia é que a gente uma coisa que, quando a gente foi escolher o nome do podcast, muita gente, até, por exemplo, esse nome que foi escolhido, as pessoas estavam meio que aflitas, que era em relação ao tamanho, e uma coisa também que eu acho que impactante, sabe? Tipo, você trazer meio que no nome uma coisa que chame a atenção para as outras pessoas, sabe? E eu acho importante também isso, assim, de trazer. Gente, desculpa eu te interromper, amor. É porque, tipo assim, eu não sei se eu tô muito lerda, mas não teve um bexigueiro de relatório, não é relatório, mas tipo de pergunta que a gente que responder lá. Eu esqueci o nome, entendeu? Eu tô meio tapada ali. Mas que a gente tinha que escolher o nome disso, o nome que a gente usar pro Engaja TV, ou era o Minuto 10 que eu já não tô entendendo mais nada. Eu acho que Eu era lembro que eu recebi um e-mail que eu tinha que escolher, que tinha a opção dos nomes e tal. E não faz tanto tempo. Esse era do podcast, amiga. Ah, tá. Desculpa, gente. Meu Deus, eu que vergonha. Pera. A gente tá fazendo muito trabalho pra mídia, né? Tipo, podcast, agora vai ter o IGTV, YouTube. Ah, eu tô muito blogueirinha. Tudo bem. E aí, meu povo? Que vergonha, parece que eu tô assistindo a reunião bêbada. Safada linda e bêbada. Tudo bem, sem julgamento. Gente, muda de acordo com os nossos 4 pontos norteadores, só botem um não na mensagem, só para entender que já tá há meia hora falando sobre a mesma coisa e, tipo, é uma coisa assim, você resolver. O Aleixo tá botando o dedinho lá, que sim, a Lari também, sim, kkkk, tá bêbada, não consegue nem escrever sim. Concorda? Concorda? Então, ótimo, gente, fechamos. Parabéns. Perfeito. Gente, então era isso, assim, esse era nosso era a nossa pauta principal da reunião de hoje. E aí, só para a gente poder finalizar, só para a gente relembrar algumas coisas, né? Então vai ficar
de vocês mandarem lá no grupo o links de GTVs que vocês gostam, então 1 ou 2 por pessoa, para a gente ter isso como referência, tanto para a galera da comunicação, tanto para o nosso editor, tipo, enfim, para que a gente tenha inspirações, né? Outra questão, vai ser o nosso doc de Toró de Ideias para colocar ideias para o nome do ciclo. Ele provavelmente vai ficar rolando essa semana toda, então eu vou mandar de novo o link lá no grupo. Participem disso. E o André acabou de mandar no grupão o link do grupo de roteiro para quem puder participar. Para quem puder participar. Ai, travei. Para quem puder ajudar nesse final de semana na construção do roteiro. Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Esse, no caso, vai ser o primeiro roteiro, né? É isso, Calma, é o gente, primeiro tirem minha roteiro. dúvida cada um de cada. Obrigada, amiga. Porque a gente só vai fazer esse mês. Aí é a Entendi. construção do primeiro ainda. Entendi. Eu tô perguntando porque eu queria saber se vocês têm algum modelo de roteiro ou a gente que do roteiro que vai, a gente que lute, né? Obrigada. Já tem um roteiro meio que pronto. Uma das que trabalha com roteiro, né, que é do grupo de roteiro, já tem esse roteiro já semi-pronto, então ela jogou no grupo e o pessoal a partir disso. Então, meio que o roteiro já, tipo, o escopo dele já tem. Então tudo bem, era só para eu preparar essa psicológica. Mas eu já vou estar lá com o Lara e vai ser top. Boa noite, gente. Não sei se eu continuo perdida, mas enfim, só para me situar, o que vai aparecer lá no Insta é um tema envolvendo pandemia e que o tema desse mês, né, de acordo com o calendário do Engaja, é a questão do meio ambiente, né? É assim? É isso mesmo, Manga. E aí a gente a gente ainda vai construir o roteiro desse mês, mas é isso, aí a gente vai falar um pouco, vai ser meio que uma reflexão mesmo da conexão entre a pandemia e o meio ambiente. A gente vai trazer algumas questões negativas, algumas, enfim, relativamente positivas, né, que a gente está gostando de falar assim, e aí vai surgir uma reflexão a partir disso, e aí é isso que a gente está construindo no grupo de roteiro. Gente, Tá eu bom. queria pedir desculpa, porque eu falei de encerrar a reunião, mas é porque eu me confundi um pouco nas pautas e eu pulei o fato que, conversando um pouco sobre esses princípios, a ideia era que a gente já colocasse alguns nomes no Docs para ajudar, enfim, para ajudar o processo criativo, né? E aí, se nesse tempo alguém pensou, e é legal a gente dedicar alguns minutinhos para ir, e aí a gente encerra, enfim, daqui a pouquinho. Se alguém já pensou em alguma coisa e quiser falar, porque é interessante a gente fazer aquele processo pipoca para ajudar na criatividade. Sobre A questão... Estelinha, ela mandou aqui no grupo para a gente Tá bom. uma ideia que é Se Saia Corona. E eu também, eu não, assim, não acho que seja um nome bom, mas era uma tipo, uma inspiração de nome, eu coloquei no Docs, que é, tipo, Diário Ativista na Pandemia. E aí, enfim, podem ir falando as ideias que surgirem. Eu só queria fazer um comentário, vocês estão me ouvindo? Sim. Antes da gente escolher o nome, acho que aí eu tenho uma dúvida, né, em relação à duração do tempo. Vocês já têm meio que isso na cabeça, porque não pode ser um vídeo muito longo, mas também não muito curto, né? E aí é muito necessário a gente fazer a reflexão, porque isso aqui no Brasil não é novidade. Essa questão, né, de pandemias, de doença, varíola, sarampo, foi uma estratégia utilizada para exterminar com os povos indígenas do Brasil. Então, o que está acontecendo agora no mundo, os indígenas do Brasil, né, os indígenas que já estavam aqui muito antes de 1500, já enfrentou isso, né? É por isso que a gente tem um pouco povo, né? No Brasil ainda tem, mas tem muito menos do que tinha antes, né?
Então, é muito necessário fazer essa reflexão do que representa essa pandemia nas comunidades indígenas, nas comunidades tradicionais, né? Porque a gente continua invisibilizado para o governo e para a sociedade como um todo. E aí eu queria fazer um pedido também, porque apesar do Engaje ele não ser uma instituição, né, que presta esses serviços assistencialistas, trazer um pouco das dificuldades e dos desafios que a gente está enfrentando dentro e fora dos nossos territórios. E aí, só trazendo um panorama para vocês a nível nacional mesmo, a Amazônia é assim, a região norte como um todo, é a região que está concentrando os mais casos, né? Só para vocês terem um exemplo, tem um povo, né, o povo Cocama, que já são 37 mortes dentro da comunidade indígena deles. Então é um número muito alto, né, e que infelizmente só está aumentando, né? E aí já teve caso de criança indígena nascida com 3 dias, né, que acabou pegando o Covid, enfim, era recém-nascido e acabou veio a óbito, né? E teve caso também envolvendo um jovem Yanomami, lá do estado de Roraima, que perdeu a vida também. E aí, quando a gente falar do que está acontecendo, né, tem esse histórico, né, de tentativa mesmo de exterminar com os povos indígenas, mas também tem a questão do racismo. E aqui que eu trago para vocês é o racismo institucional, né, porque o órgão responsável pela saúde indígena, a CESAI, ela não está levando em consideração os indígenas que estão em contexto urbano, né, que estão na cidade. Então, a CESAI está notificando apenas um número e não é nenhum número atualizado, sabe? Se vocês compararem, já tem um site que é feito, né, iniciativa própria do movimento da articulação indígena, né, do Brasil indígena, tem um site que vocês podem estar olhando os dados, né, o mapeamento, né, das comunidades indígenas, que é o site Quarentena Indígena. Então, vocês podem estar acompanhando essa questão de como está sendo monitorado, né? E aí, trazendo assim algo muito sério, já aqui na Bahia, o governador, né, Rui Costa, ele teve aí esses dias uma ideia totalmente genocida, que é de abrir um hotel do lado de 2 aldeias indígenas do povo Tupinambá daqui da Bahia, no município de Ilhéus, que é aquelas pessoas que já foram contaminadas, né, que já têm o Covid, ficariam hospedados, né, durante esse momento de isolamento aí, enfim, nesse hotel. Mas aí o que representa, assim, sabe? Será que a vida indígena não importa, né? Será que ainda vai ter a gente como dados, como número, e não quanto povos, né? Porque quando morre um indígena na comunidade, morre também um pouquinho da história, né? Aí só queria trazer assim, a reflexão, porque dentro da rede a gente tem outros indígenas, né? Inclusive, eu estou na cidade hoje e tem outros indígenas também que estão na cidade e que estão passando um momento de aflição mesmo, porque é um desgaste mental, né? É um desgaste muito grande você estar dentro da cidade, mas ao mesmo tempo você preocupando com a sua comunidade, né? Aí é um pouco do que eu queria trazer aqui. E como vocês sabem, né, a MP 910, ela já está com um projeto de lei e que ela vai ser, enfim, acredito que votada aí, enfim, ir para votação semana que vem. Então é muito importante também a gente espalhar, né, essa questão ambiental, compreendendo os outros biomas, os outros contextos, e descentralizar, não no sentido assim de apagar, de invisibilizar. A gente sabe o que está acontecendo na Amazônia, né, a questão do desmatamento, grilagem, mineração, mas dizer também que os povos indígenas do Nordeste tá aí já com Covid em seus territórios, né? Exemplo disso foi morte de um indígena Funiô, no estado de Pernambuco. Então, assim, é muito sério. A minha aldeia, ela fica aqui no sul da Bahia, e em Itabuna, para você ter uma noção, é um pouco próximo de Pau-Brasil. Tinha até então, aí uns dias atrás, 240 casos em Itabuna, e tipo, isso já tem acho que uns 7 dias já.
Então, já, com certeza já aumentou. Ilhéus também está muitos casos, eu não sei quanto que está agora. Então, o Covid ele está avançando para cada vez mais, né, para dentro dos territórios indígenas. E aí tem o auxílio, né, o auxílio emergencial, mas e aí? Ninguém entra e ninguém sai na aldeia, mas no final do mês, enfim, vai ter que tirar o auxílio. Então, está se expondo, né, ainda mais a contrair o vírus, enfim, ser infectado. Então, era um pouco disso que eu queria trazer para vocês e fazer esse olhar também para os povos indígenas e povos de comunidades tradicionais do Nordeste, da Bahia. Mas é muito sério, né? Muito triste essas mortes crescentes, né? Na Amazônia, envolvendo vários povos, não é um único povo. E o acesso, né? Tanto o acesso à informação, o acesso aos testes, até a questão, né, de sair da aldeia para ir para o hospital é um rolê muito grande. Tem comunidades aí que é horas, né? Horas de barco, horas de helicóptero, de avião para chegar na cidade, né? Para ter o atendimento. Então é só para trazer aqui para vocês que infelizmente tudo que a gente está vivenciando no Brasil não é novidade. Né? E aí é mais uma reflexão assim que eu queria trazer para vocês mesmo. E de como que o autocuidado também é importante nesse momento, né? Porque a questão da saúde mental no Brasil, a questão da ansiedade, né? Ela vem aumentando. E isso é muito sério, sabe? Muito sério. Obrigado, Manga, por falar sobre isso. E é realmente algo que a gente precisa pensar. E aí começo a respeito da sua primeira pergunta, antes de fazer o relato, sobre o do vídeo. Nós decidimos que vai ter de 5 a 7 minutos, tá bom? Então, a gente achou que é um final para poder abordar tudo que a gente precisava fazer. E aí, eu falo sobre a gente olhar os povos tradicionais, de que a gente, nosso primeiro e-mail, chamando para a rede geral, tinha essa de que a gente trouxesse projeto todo mundo que quer ter a realidade ouvida. E isso abarca quilombolas, indígenas, trans, enfim, todos os tipos de diversidades que o Engaja tem, Norte, Nordeste, todos. E aí, o nosso trabalho, né, o Engaja TV, ele está sendo muito baseado também no tema do calendário, que esse mês é meio ambiente, né, que você sabe. E daí, aproveitar e te convidar, você pretende ficar nesse grupo do Engaja TV, eu vi que tá lá no grupo geral, e aí eu queria te convidar para entrar nele e para estar junto com o pessoal do roteiro, né? Esse ele está todo estruturadinho em fazer uma pesquisa sobre o assunto que a gente vai discutir, e esse assunto ele já foi decidido, baseado no tema do mês, que é meio ambiente, e agora a gente está na parte de fazer o roteiro para o pessoal gravar. E é importante que vocês grupo de roteiro para passar essa realidade para o pessoal do roteiro, para que a realidade ela seja discutida, porque a gente não pode falar sobre algo que a gente não vive. E aí eu queria muito convidar você para esse grupo de roteiro para passar toda essa visão e tudo isso que você falou para a gente, para que isso seja como é que eu ia falar? Isso seja gravado e que isso também possa ser no nosso GTV. E aí a gente pode até discutir sobre fazer um dos vídeos com as pautas de povos tradicionais, quilombolas, indígenas, de algo só sobre isso e tal, ou de fazer sempre um pouquinho, falar um pouquinho sobre. E aí eu queria deixar para você, para que você pudesse participar. E alguém quer falar sobre isso, ou quer falar mais alguma coisa? Não.
Tipo, não, não querendo ser insensível e tal, mas já pode ir embora. Eu tô tendo um ataque aqui de alergia, e aí eu já tô me sentindo mal de novo. E aí, tipo, Amiga, você pode sair. queria saber se já terminou o nosso rolê. Pra não Ainda sair, tem um tipo, rolê pra resolver. na alta. Mas Pra não sair na alta, entendeu? não, a gente baixou, aí você pode sair, depois Tudo a bem, gente então. volta. É porque realmente a gente tem outra coisa pra resolver, mas você pode ir. Tá bom, beijinho. Tchau. O Lucas está com dados móveis, está com 3G, que estragou a internet dele. Você quer falar ou não sei como é que funciona o rolê do 3G em ligações, mas se continua daqui. Oi, amiga, eu ainda tô aqui. Não, eu acho que. Manga, acho que só falando um pouquinho sobre o que você falou, eu agradeço muito, muito, muito de verdade por você ter compartilhado isso, igual eu falei no chat. Eu não conhecia esse site da quarentena indígena, eu achei muito incrível a iniciativa, eu vou com certeza acompanhar por lá. E eu não sei, eu acho que meio que obrigado por nos lembrar da importância da gente falar sobre esse tema. Acho que com certeza, como a Adri comentou, a gente tem que pensar um jeito de abordar isso, enfim, em um vídeo e também na interseccionalidade, né? Enfim, de que isso também está conectado com os demais temas que a gente vai tratar e sempre que possível a gente dá um pouco de luz para isso. E aí, gente, enfim, já que eu voltei, sobre a questão do doutorado de ideias, alguém mais surgiu alguma ideia? Se não, enfim, surgiu alguma ideia aí, veio aquela luz. Falar sobre esse rolê do toró de ideias, gente, quer ser um toró mesmo, tipo, o que vier na tua cabeça a respeito daquelas 4 palavrinhas para tu lançar, tipo, sem julgamentos, a gente não vai, tipo, nossa, o que ela falou, que ridículo, hahaha. Não, tipo, o que vocês quiserem, gente, que vocês, tipo, os nossos temas, isso que eu falo, falar palavras norteadoras. Eu acho que é ativismo Sexify, Covid, ou Corona, ou coronavírus, e diversidade. Isso, Sexify, juventude, ativismo e Covid. Então, eu queria que vocês olhassem para esses nomes, tipo, esses 4 nomezinhos, e o que vai ser na cabeça de vocês, de nomes que sejam também criativos, né, gente? Porque tem que ser jovem, tem que ser Sexify, a cara do engaja. E de que o que vem na cabeça de vocês lançarem, ou falarem, ou escreverem nos comentários, não, nas mensagens, no bate-papo. Porque esse é o momento de, gente, a nossa criatividade está assim, a flor da pele, e a gente precisa escolher um nome bem legal para o nosso ciclo. E aí tá aí o Docs que o Lucas botou, vocês podem botar olá, vocês podem escrever aqui mesmo, se tipo, tiver vindo 50, escreva os 50, a gente põe no Docs, ou vocês podem falar no Docs, ou abrir o microfone e falar. Mas é importante que a gente dê pelo menos 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos para a gente poder despejar, fazer mesmo um torozão de ideia, de todas as ideias de nomes para os ciclos. E aí fiquem à vontade para escrever no bate-papo, de falar para o que o Lucas anota no Docs, ou ir direto no Docs que está nas mensagens e falar o que vocês acham, os nomes que vocês acham e tal. E aí eu queria mesmo que a gente queria que vocês abrissem mesmo a criatividade de vocês, de que nada é bobo, nada é besteira, sem julgamentos, podem expor o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando e fazer nomes bem loucos e massas e tal. E aí a gente, de 8h20, então a gente pode deixar de 8h20 até talvez 8h. Lucas, tu acha que é muito tempo? Acho que é, né? E aí, tipo, a gente finaliza 8h30, fechar a reunião.
Lucas? Lucas? Gente, o que tá acontecendo? Tá todo mundo calado. Vocês estão me escutando ou eu tô falando sozinho? Só pra ter isso, vocês ainda estão aí. Sim, estamos. Obrigada, gente. Eu achei que eu tava falando só, tipo, todo mundo tinha caído, ou eu tinha caído. É porque eu tô tentando pensar em nomes. Aí eu tô. Então, gente, a gente vai. São 8h20. A gente vai deixar até 8h30 vocês aqui nesse grupo de castigo, pensando nos nomes e ou falando ou anotando no Docs. E aí, 8h30 a gente encerra e acaba a reunião. Pô, gente, a imaginação de vocês não tem que ter limites. Então, o que vier, tipo, o que vier, se vier pé de cavalo, nome do ciclo, botem lá, pé de cavalo. E não precisa falar quem vocês são, tipo, falar o nome por achar que o pessoal vai rir de vocês. Então, pode ser anônimo, mas vamos lá. E aí, 8h30 eu volto pra gente acabar o Toró de 10. Eu não entendi. É pra todo mundo sair? Não. Não, mano. Não, mãe. Até 8h30 a gente vai ficar caladinho, pensando no nosso projeto. E aí a ideia Tá é essa. bom. Por isso que eu tô do lado. Mas aí você pode abrir o microfone se tiver alguma ideia ou botar nas mensagens e no docs que o Lucas mandou. E aí, Tá bom. Lucas, você voltou. Eu estava falando com você, você não me reagia. Fiquei preocupada de ter sido de cair. A gente vai deixar a reunião aberta até 8h30, para que todo mundo possa ter tempo, tipo, 10 minutinhos para pensar nos nomes e lá ou botar no docs que você botou. Beleza? Então, 8h30 para o processo de criação.
Queridos, já tem algumas sugestões lá no Docs e acho que a gente podia encerrar a reunião de hoje. O que vocês acham? Eu acho que tá todo mundo concentradíssimo nos nomes. A gente pode deixar até 7, 8h30, faltam 3 minutinhos, só para terminarem de amarrar o que eles estavam pensando. Me veio um negócio aqui na cabeça, eu não sei o que o pessoal colocou lá no Docs. Mas não tem aquela frase. Aí eu não sei, é uma palavra ou uma frase? Uma pequena frase. Pode ser uma palavra ou uma frase. Decide. Uhum. É porque não tem aquela famosa frase, tipo, um passarinho me contou, alguma coisa assim. Aí eu pensei algo do tipo, por exemplo, não. Aí eu não sei se tem a ver muito com o contexto. Eu acho que eu tô meio perdida, mas tipo, um passarinho me contou e meio que isso fosse a iniciativa do que você fosse falar, discorrer. Mas não sei se faz sentido, ou talvez colocar Sabiá me contou, e isso for variando assim, a cada vídeo, e aí você falar várias espécies no começo. Mas aí acho que esse é mais pro roteiro, não sei. Manga, eu já coloquei essa ideia lá no Docs, eu achei massa. Eu gostei dessa ideia, tipo, do nome do passarinho e mudando. Gente, eu vou ter que sair por causa do meu 3G, porque eu tô forçando um pouquinho ele com essa chamada, e aí ele já me deu aquele sinalzinho de que tá acabando. Aí, para não sair abruptamente, eu já vou me despedir de vocês. Muito, muito obrigado por terem ficado até o final. E depois eu mando lá no grupo certinho os encaminhamentos. E é isso. Muito, muito obrigado. Beijão. Arrasou, Lucas. Beijo.